queridos juvenis, jovens do nosso Brasil que acompanham o nosso canal, você que é inscrito, você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo para mais uma aula do nosso canal EBJ ADTO. Como sempre, é um prazer poder estar aqui com vocês para juntos aprendermos, comentarmos a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical e crescermos no conhecimento da Palavra do Senhor. Lembrando a você que se você não é inscrito ainda, para o vídeo aí, se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei no vídeo, tá? Se no decorrer da aula te ficar alguma pergunta, nos envie a pergunta e nós iremos responder a você com toda a rapidez e com a maior atenção possível, tá bom? Compartilhe o link desta aula, compartilhe nas suas redes sociais, convide os seus amigos para assistirem às nossas aulas, para se integrarem ao nosso grupo aqui e será uma bênção, eu tenho certeza disso, tá bom? Hoje nós estamos aqui para comentar a respeito da lição de número 9 da nossa revista Juvenis da CPAD, tá? Questões difíceis do nosso tema é o tema principal desse segundo trimestre e nós já estamos caminhando aí já para o final dessa lição. Faltam, se não me falha a memória, mais 4 lições depois dessas ainda, tá bom? Mas, se você não é inscrito na Escola Bíblica Dominical, vai lá, se matricula na sua escola bíblica, você vai ganhar muito com isso, pois, como eu sempre digo, a Escola Bíblica Dominical, na verdade, é uma grande faculdade gratuita que nós temos acesso para conhecermos a Palavra de Deus. Como eu disse, o tema da nossa lição hoje é o tema de número 9, a utilização de células-tronco. Nós vamos comentar um pouco, saber o que compreender um pouco o que são essas pesquisas, tá? Saber também o que a Bíblia vai dizer a respeito disso. Para quem não conhece o que é célula-tronco, gente, essa é uma pesquisa que já vem de alguns anos acontecendo e que causa muita polêmica no meio da igreja, no meio evangélico ou não evangélico, tá? É um tema polêmico que traz diversas opiniões, mas nós queremos aqui entender o que é e qual é a principal ideia ou o pensamento da igreja e da Bíblia Sagrada a respeito desse tema. Nós sabemos que os avanços tecnológicos eles têm alcançado não só o mundo digital, não só o mundo mecânico, mas também as pessoas. Hoje as pesquisas, são diversas pesquisas que vão tentar tratar do envelhecimento, vão tentar tratar da saúde das pessoas e assim por diante. Na verdade é como se fosse um upgrade nas pessoas também, assim como nas máquinas. E aí entra também a ideia das pesquisas das células-tronco. Mas o que seria essas células? Como é que funciona todo esse processo? Se você nunca ouviu falar ou se você não sabe bem o que é, para que você entenda de modo bem simples, bem simplificado, células-tronco, como o seu próprio nome já diz, são células, tá? Que elas têm a capacidade de se transformar em tecidos do corpo, em células específicas do corpo. São células-tronco. É como se fosse uma célula zerada, tá? Ela não tem ainda característica específica de uma célula muscular, de uma célula óssea e assim por diante. A partir dela vai surgir uma célula específica para o corpo humano, tá? No corpo humano nós temos essas células e elas funcionam como um estepe. Como é que é isso? Uma parte das células normal do corpo deu problema, essas células estão ali para uma reposição, tá? Também essas células são conhecidas como conhecida pela regeneração, o poder de regeneração que elas possuem, tá? Então células-tronco é isso. O seu nome células-tronco vem da ideia mesmo de uma árvore. Uma árvore tem o seu tronco e é desse tronco que emana, que sai, que é dado origem aos demais ramos daquela árvore. E assim também é a célula-tronco.
ela tem a capacidade de se dividir-se em diversos tecidos e células do corpo presentes no corpo humano. Então, em síntese, a célula-tronco é isso, de maneira bem simplificada. Quando nós pesquisamos a respeito, nós vamos ver aí no tópico 1, né, que vai tratar sobre o que é e como funciona, nós vamos ver que elas são divididas aí em 4 tipos de células: as totipotentes, as pluripotentes, né, as oligopotentes e as unipotentes. Cada um desses tipos de célula-tronco, ela tem um poder de regeneração e de se transformar em algum tipo de célula específica. Mas quando você vai pesquisar, você vai ver de maneira mais resumida essas células sendo divididas em totipotentes, que são as células propriamente ditas embrionárias, e elas estão presentes no zigoto, na fecundação. Quando ocorre a fecundação, a divisão celular dessa fecundação, ela já vai obter células totipotentes. Por quê? Porque essas totipotentes, elas podem se dividir em todos e qualquer tecido ou célula do corpo humano, tá? Inclusive o tecido extraembrionário, que é a placenta, né? Que nós conhecemos como placenta. Então, a totipotente, ela se transforma em qualquer tipo. É a forma mais poderosa das células-tronco. Após ela, nós também temos as pluripotentes. As pluripotentes, elas são encontradas já diferente da totipotente. Ela não é capaz de fazer tecidos extraembrionários, por exemplo, tá? Mas ela também ainda existe nela um grande poder de se transformar. Tanto é que dela ela vai dar origem aos folhetos embrionários, tá? Que aí é o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente fica perdido aqui, é muita informação. Mas para você entender, tá bom? Esse processo, essas células pluripotentes, ao contrário das totipotentes, elas são encontradas, tá, após 5 ou 6 dias de vida de um embrião, ok? Então, após a fecundação, nas primeiras divisões ali, nos primeiros dias dessas divisões celulares, são encontradas células-troncos totipotentes. Na divisão de 5 a 6 dias depois da fecundação, a continuação das divisões celulares, essas células-tronco já não vão ser mais totipotentes e vão se tornar pluripotentes, tá? E elas vão ser responsáveis por fazer ou por dividir-se nos folhetos embrionários, tá bom? E após ela nós temos um terceiro tipo, que aí entre as demais que nós entre as outras duas que tem na lição, elas se resumem nessas aqui, que são as multipotentes, tá? Essas células troncos multipotentes, diferentes das outras, elas podem diferenciar-se apenas em alguns tipos celulares, tá? E essas células são encontradas no nosso corpo e ela é responsável pela renovação de órgãos, de certos órgãos, chamadas de células-tronco adultas, tá? Essas multipotentes, elas não são as encontradas no embrião ou no zigoto. Ela serve para regeneração ou renovação dos órgãos ou de outros tecidos do corpo humano. Um exemplo muito conhecido de células-tronco adultas são as hematopoéticas, que são encontradas na medula óssea do ser humano, tá? Essas células específicas, elas são responsáveis por gerar, né, células sanguíneas. Então elas têm o poder de se transformar em células sanguíneas somente, tá? Que aí são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. De uma visão geral,
existem dois tipos de células, tá? E aí que a pesquisa, a briga, na verdade, entre a ciência e a igreja muitas vezes é pelo conflito desses dois pensamentos. Existem, de um modo geral, as células embrionárias, células troncos embrionárias, e as células tronco adultas, tá bom? Então, de modo bem geral aí, para você entender, isso é um resumão das células tronco em si. De modo geral, nós podemos resumir em células tronco embrionárias e células tronco adultas, tá? Para que a gente continue aqui, nós vamos para o tópico 2, visão ética a respeito desse assunto, tá bom? E é aqui que nós vamos ter bastante calma para entendermos o porquê que a igreja é realmente, se a igreja é realmente contra as pesquisas com células tronco, qual o posicionamento da igreja, qual a visão moral que é dado a esses procedimentos. Nós vamos entender um pouco sobre essas questões agora, tá? No tópico de número 2. É visto por todos nós que os temas da nossa revista esse trimestre vieram super quentes, não é verdade? Vieram pegando fogo, né? Botar fogo na arraial nesse trem. São temas voltados diretamente à questão da ética cristã. Toda a nossa revista, e não só a nossa revista juvenis, que é o que nós comentamos aqui, mas as revistas adulto, jovens também, todas elas estão diretamente envolvidas nesse trimestre em falar a respeito de ética cristã. O que é ética cristã? De modo resumido, ética cristã é a consideração do que é moralmente certo ou errado para o cristão. E isso é baseado em quê? Baseado na palavra de Deus, que é nossa regra de fé e prática. Então, as células tronco, a igreja é realmente contra? Não é contra? Qual é o posicionamento da igreja em si? Nós não somos contrários a pesquisas com células tronco adultas, tá? Por que isso? Porque a pessoa adulta, eu posso doar minhas células tronco conscientemente, tá? Fazer uma doação, então eu tenho poder de escolha, tá? Então essa é a grande diferença. E o que a igreja é contra então a respeito das pesquisas de células tronco? A igreja se posiciona contrária às pesquisas com células tronco embrionárias, que são as células retiradas do embrião. A questão da pesquisa de células tronco embrionárias, gente, vai muito além da simples ideia de salvar vidas. Eles utilizam um belo slogan dizendo: nós vamos salvar vidas, vamos ter capacidade para curar enfermidades como Alzheimer e assim por diante. Então, vamos dar qualidade de vida para as pessoas. Esse slogan é muito bonito, tá? É plausível o slogan. Só que isso é apenas a ponta de um grande iceberg. Isso é o que as pessoas conseguem enxergar. O que fica por trás disso é muito sombrio e muito contrário à vontade e à palavra de Deus. E é aqui que mora o grande problema. Primeiro, as células embrionárias, gente, elas são produto da fertilização in vitro, que são técnicas de fertilização. Ou seja, até que a ciência está super avançada. As pessoas não têm condições de ter filhos, o que elas fazem? Elas vão até um profissional, vão até uma clínica de reprodução, elas entregam os seus, doam, né, os seus, o óvulo e o espermatozoide, e a clínica ela vai fazer a junção desse material dentro de um tubo de ensaio propriamente dito. É daí que vem a ideia de bebê de proveta, né, que eu acho que todo mundo já ouviu essa expressão. E ali, após essa junção, é colocado de volta no útero da mãe. Jason, eu não consigo enxergar o problema nisso. Deixa eu te explicar. O problema aqui não é que eles pegam simplesmente um óvulo, fecundam ele
e colocam de volta no útero da mãe. Para esse procedimento acontecer, são feitos em média, são fecundados em média 15 óvulos, tá? São 15 óvulos fecundados, ou seja, acontece a fertilização de 15 óvulos, ok? São 15 vidas sendo manipuladas para ser geradas. Apenas 4 desses 15 óvulos, em média, apenas no máximo 4, serão introduzidos de volta na mãe, no útero materno, para que ali gere a criança, tá? Ou melhor, dê continuidade à gestação, porque a gestação já iniciou. Nós entendemos que a gestação inicia no ato da fecundação, ali começa a vida. Então, esses 4 voltam para o útero, no máximo 4 vão de volta para o útero, e o que acontece com todos os outros? É aqui que mora o X da questão. Os outros vão ser congelados para posteriormente servirem de experimentos nas pesquisas com células-tronco. Ou seja, eles vão permitir o processo, tá? Após a fecundação e o desenvolvimento dessa fecundação, e após chegar no tempo certo, eles vão extrair as células-tronco desses embriões, tá? Desses embriões que foram formados in vitro, e ali vai ser destruído aquele embrião automaticamente. Então, esses embriões ou serão descartados ou serão, na maioria das vezes, serão colocados para as pesquisas. E aí você vai fazer a seguinte pergunta: mas Jason, não seria melhor que esses embriões que foram gerados fossem utilizados para salvar vidas, ao invés de serem descartados? A grande verdade é, esses embriões não deveriam sequer serem gerados de maneira tão irresponsável, tá? Porque nesse caso existe um grande problema, que é a manipulação da vida. E é aqui que a igreja se posiciona contrariamente, com um posicionamento ferrenho mesmo, e sim contra. Porque vão contra todos os princípios da palavra de Deus. É a banalização da vida. Tá? É a mesma coisa de alguém que gera uma criança em benefício próprio ou em benefício de um outro. Criam aquela criança, né? Geram aquele embrião como um objeto e não como uma vida. E aqui existe um grande problema, é que a legislação ela não defende, não respalda os direitos do embrião. Prova disso é que em 2005 o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou a lei de biossegurança, que no seu artigo 5º ele dá completamente liberação para as pesquisas com células-tronco embrionárias. E é aqui que mora o X da questão. Você percebe que, na verdade, a pesquisa com células-tronco embrionárias, ela traz por trás uma cadeia de acontecimentos irresponsáveis, que começa onde? Começa com pessoas que querem ter um filho, tá? E aí não é o problema querer ter um filho, mas utilizar de métodos irresponsáveis, de métodos que não valorizam e não pensam a respeito das 15 vidas que são geradas, tá? Das 15 vidas que são geradas, para posteriormente serem descartadas ou manipuladas em pesquisas. Começa lá. Essas pessoas vão ter o desejo de ter um filho próprio, não pensam no que elas estão fazendo com respeito ao que acontece com aquelas vidas, tá? E elas vão escolher um embrião, e apenas um vai ter a oportunidade de se desenvolver e de crescer, tá? Enquanto nós temos aí diversos lares de adoção, diversas crianças abandonadas que necessitam, estão carentes e precisando de um lar, de uma pessoa que os abrace para que sejam seus pais e suas mães. Então você percebe que, na grande verdade, existe um certo egoísmo nesses posicionamentos, nessas atitudes, tá? E é aqui que mora o grande problema.
porque daí vai surgir outros problemas. Quais são os outros problemas? Além dessa criação de embriões para manipulação, ou seja, outras pessoas vão manipular vidas sem sequer pensar nos direitos que essas vidas têm, e isso cabe ressaltar que bate diretamente de frente com a legislação brasileira que resguarda a vida das pessoas, que valoriza, ou que deveria valorizar a vida das pessoas, como primazia. Isso fere a Constituição, porque esses embriões, eles não têm direito de escolha, eles não têm direito de dizer, pode me tratar para pesquisas, pode me utilizar para isso ou para aquilo. Simplesmente eles não têm direito algum. Além disso, gente, cabe ainda ressaltar que existem outros problemas que vêm após isso, tá? Com essa geração de embriões desordenada. Uma das questões que abrangem quando o que está por trás de tudo isso é, por exemplo, a fertilização in vitro, que eu já falei aqui, que é um problema, é um problema porque gera diversas vidas para serem descartadas ou manipuladas em pesquisas. Nós temos o problema da interrupção de vida, tá? Por quê? Porque quando vai se extrair essas células tronco desses embriões, automaticamente tem de se quebrar aquele embrião, tem que se destruir aquele embrião para se extrair essas células tronco, tá? Então acaba com uma vida propriamente dita, além também dessas técnicas de reprodução, terem um outro fator que vai contrário à vida também, que é a questão da redução embrionária. Por exemplo, após inserir de volta na madre da mulher aqueles óvulos fecundados, que no máximo são 4, se porventura forem ser gerados no ventre dela mais de uma gestação, mais de um filho, ou seja, gerar uma gravidez múltipla, tá? Eles podem fazer a redução embrionária, que é o quê? É a retirada de um dos embriões que foram implantados, estão se desenvolvendo, para evitar essa gestação múltipla. Então você percebe que, na grande verdade, existe apenas uma ponta do iceberg que todo mundo vê, que é bonitinho, mas por trás disso tudo existe algo muito espantoso, muito horrendo, tá? E completamente ações contrárias à vida do ser humano. Eu encontrei uma fala da Maria Helena Diniz. Ela é uma jurista, advogada e professora de direito civil, e ela diz o seguinte: se o embrião já tem vida humana diante de seu valor absoluto, como congelá-lo? Como gerar vida e congelá-la? Quais as consequências físicas e psíquicas que adviriam desse congelamento? Se em ratos, ela vai citar uma pesquisa, tá? Que foi feita. Se em ratos congelados, em estado embrionário, apresentaram-se alterações sensoriais e motoras, o que não poderia ocorrer com embriões humanos? O que não poderia ocorrer com esses embriões? Então você percebe que a vida é completamente negligenciada. É aqui que nós nos colocamos completamente contrário às pesquisas com células-tronco embrionárias. Mais uma vez, eu deixo aqui bem em ressalva. A igreja, ela não é contra as pesquisas com células-tronco adultas. Muito pelo contrário. Nós nos posicionamos a favor porque a ciência é um dom de Deus para as pessoas. O conhecimento da ciência é um dom de Deus para as pessoas para realmente trazer melhoria às nossas vidas. Tá? Células-tronco adultas, nós não temos problema nenhum. O nosso problema é com a manipulação da vida, que é completamente contrária à vontade de Deus e à sua palavra. Diante disso, nós vamos para o tópico de número 3, que tem o título: O que a Bíblia nos diz a respeito? Tá?
Como eu já disse, como nós percebemos, as pesquisas com células-tronco embrionárias é apenas uma ponta de um grande iceberg, tá? A ideia de salvar vidas é essa ponta bem exposta, bonitinha, mas se olharmos para o todo, veremos muitas vidas que são perdidas de modo egoísta. O que a Bíblia fala a respeito de células-tronco? Primeiro, a Bíblia não trata diretamente do assunto células-tronco, tá? Até porque isso é fruto de pesquisas, dos avanços tecnológicos, das descobertas que as pesquisas e os cientistas fizeram, ok? Naquela época, as pessoas não tinham noção do que nós temos hoje, isso é óbvio, tá? Não tinham acesso à tecnologia que nós temos hoje. Então, células-tronco na Bíblia não vai ter, isso é óbvio. Mas quando se trata de células-tronco embrionárias, a Bíblia defende completamente a vida. E por que a Bíblia defende completamente a vida? Por quê? Porque a vida, ela começa no ato da fecundação. E isso é o que a Bíblia nos traz a ideia, nos traz à mente, nos traz ao coração. Isso é nítido. Salmo 139, versículo 16. Teus olhos viram meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Tá? Deus, ele vê a vida de um modo diferente do que essas pessoas veem hoje. A vida para Deus começa exatamente no ato da fecundação. E de modo que no ato da fecundação, Deus já escreveu toda a história de um embrião, tá? Essa pequena pecinha ou amontoado de células, como alguns gostam de dizer, para Deus e para nós, a igreja, tá? É uma vida, é preciosa e ela é um ser humano em formação, ok? Eu já disse aqui, quando eu falei do aborto, a diferença entre um embrião, um zigoto ou um adulto é apenas o tempo, gente. Tá? Apenas o tempo é o que difere um do outro. Todos nós fomos zigoto, embrião e assim por diante. Todos nós. Todos nós passamos por esse processo. Então é muito fácil quem nasceu, né? Quem está vivo, querer impedir que a vida continue, impedir que outros venham à vida. É muito fácil. Tá? Você já nasceu, você já está aqui, ok? E Deus, ele vê o embrião, ele vê o zigoto, ele vê a fecundação já como uma vida. Jó, capítulo 31, versículo 15. Aquele que me teceu no ventre materno, de igual modo não criou os meus servos. Tá? Deus é quem nos fez no ventre. Salmo 139 também vai dizer isso, que Ele é quem nos teceu, nos entreteceu dentro da mata da nossa mãe, ok? Até porque Deus é a fonte de toda a vida. Foi Deus quem disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Essas pesquisas, elas ferem a vontade de Deus porque se trata de manipulação de seres que são imagem e semelhança de Deus. É uma afronta contra Deus. Tá? O aborto, a eutanásia, o suicídio são afronta contra Deus, porque só Deus tem o poder de domínio sobre a vida e a morte. Só Deus Ele é quem deu a vida e Ele é quem pode tirar. O direito de dar e tirar a vida está na mão de Deus, porque Ele é o Criador da vida. E talvez aqui nasça o grande problema, o grande X da questão. O homem, ele quer tentar se tornar Deus. Ele quer tentar se tornar o Criador, para tentar ter a sua liberdade, né? Ter o seu poder e tentar provar que Deus não existe. Mas é aqui que mora o segredo. Deus é único e não há outro além dele. E não importa quanto a ciência possa se desenvolver e crescer, Deus sempre será o único Criador. O que o homem fizer dali para frente não é criação, é invenção. Tá? Do que já foi criado. Mas Deus é o Criador e isso ninguém nunca mudará. Deus se relaciona, gente, com o ser humano. Nós vimos aqui na lição do aborto, eu vou tornar a repetir. Deus se relaciona ainda com o homem quando ele está sem forma. Tá?
Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações de Deus. Deus já se relacionava com o homem no ventre. Paulo vai dizer lá em Gálatas 1,15, que no ventre da mãe dele, Deus já tinha o escolhido. Esse processo de escolha é Deus se relacionando com o homem. Deus escolhe aquele a quem ele se relaciona. Tá? Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 44, João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. Deus se relaciona com o homem ainda no ventre da mãe. Tá? Então Deus se relaciona com o ser humano, de modo que os seus dias já estão todos escritos no livro de Deus. Outro ponto, Deus é a geração, é o responsável pela geração de vida. É de Deus que vem toda a vida. Salmo 113, verso 9, vai dizer que Deus é aquele que faz a mãe estéril se tornar mãe de filhos. Ou seja, Deus é a fonte de toda a vida. Se Deus não tivesse soprado no homem o fôlego de vida, a vida não existia no homem. Deus é o responsável por dar vida ao ser humano. Destruir um zigoto, um embrião ou um feto, tá? É destruir uma vida inocente. E Êxodo capítulo 20, versículo 13 vai nos dizer, não matarás. Êxodo 23, versículo 7, não matarás o inocente, ok? Manipular esses embriões, formar esses embriões de maneira egoísta é pecado. Descartar essas vidas é pecado. A manipulação dessas vidas é pecado diante de Deus. Não importa se a legislação permite, tá? A vida tem que ser preservada, tem que ser cuidada, tem que ser dado os seus devidos direitos, ainda quando ele é um embrião, porque ele é um ser humano em formação, ok? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Nossa aula bem rápida para nós sermos bem práticos aqui, que você possa ter entendido um pouco a respeito do tema, tá? Curta o nosso vídeo, comente, mande a sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, não entendi muito bem essa questão, eu estou meio em dúvida com isso, a gente vai te mandar uma resposta, a gente vai te responder com o maior carinho, tá bom? Então nos envie as suas perguntas, as suas opiniões, suas sugestões, sempre deixando aquele comentário que sempre nos anima, sempre nos eleva, sabendo que vocês estão nos acompanhando. Lembrando também que nós já estamos chegando nos 500 inscritos para a glória de Deus. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Até o final desse trimestre nós queremos alcançar 500 inscritos. Eu estive olhando essa semana e nós estamos com 370 inscritos no canal e tem sido uma bênção. Todos os dias temos tido mais inscritos no canal e isso é graças a você. Então compartilhe no canal, convide os seus amigos a fazer parte desse canal e Deus com certeza te abençoará de maneira poderosa, ok? Que Deus em Cristo te abençoe, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.